dia a todos, meus queridos. Bom, hoje nós vamos falar sobre média aritmética, mediana, frequência, moda, né? A propósito, nós vamos dividir esse assunto de estatística, que é bastante longo e é muito importante, é de grande relevância esse estudo, principalmente para o novo ensino médio também, que a gente faça ele em duas partes. Então, a primeira parte nós vamos falar sobre média aritmética, sobre mediana e moda. Vamos lá. Bom, o que vem a ser essa média aritmética? A média aritmética é a mais usual, tá? É uma medida estatística também. É uma medida de tendência central mais usual. Então, a média aritmética, né, sofre influência de todos os dados e valores, e por esse motivo os estatísticos preferem trabalhar com a mediana. Bom, então, trocando em miúdos aquilo que ele quer dizer, é o seguinte, que a média aritmética, ela trabalha com valores extremos, e a mediana, ela vai trabalhar com valores mais centrais. Bom, o que significa isso? Significa que, por exemplo, se você for discutir questão salarial, por exemplo, da população, qual é a média salarial da população? A média aritmética, ela vai te dar um valor, né, que vai utilizar valores extremos. Então ela acaba se tornando não muito precisa, porque ela vai pegar valores que são altos salários e baixos salários e não vai te demonstrar, né, um valor real. Então a maioria dos estatísticos vão preferir trabalhar com a mediana, tá? Porque vai pegar valores centrais. Então aqui no caso ele diz que a média aritmética requer interpretação. Bom, o que significa isso? Eu coloquei o exemplo do ovo, mas tem um exemplo do pão. Vamos supor o pão francês. A média de pão francês que é consumido por dia é um pão por pessoa. Então se nós temos dois sujeitos, sujeito A e sujeito B, o sujeito A consumiu 2 pães e o sujeito B não consumiu nenhum. Se nós fizermos a média aritmética entre A e B, entre o sujeito A e o B, a média aritmética vai nos informar que a média entre os dois é 1 pão por pessoa, entre A e B. Um grande problema que nós temos aí é que o sujeito A consumiu 2 pães e o B não consumiu nenhum. Então aí fica essa grande, né, imprecisão da média aritmética. Bom, a média aritmética, como é que nós vamos medi-la? Tá? Média aritmética de um conjunto de dados, de valores, dividido, né, então aqui a soma de todos os valores dividido pela quantidade de valores, isto é, o número de parcelas. Então se você faz uma prova, por exemplo, você tirou 10 numa prova, tirou 0 na outra, a sua média é 5, como você tivesse tirado 5, né, nas duas. Então ela não vai te dar uma certa precisão se fosse um valor da mediana, tá? Um valor central, um valor de uma média central. Então vamos lá. Bom, aqui nós temos um exemplo, né, da média aritmética entre os números. Então eu coloquei números quaisquer aqui e coloquei x barra. Tá? E nesse x barra aqui eu tenho igual a 7, 10, 13, 16. Veja que eu coloquei esses valores em ordem crescente e dividi pela quantidade de valores que eu tenho nesse conjunto. Então 7 mais 10 aqui poderia ser idades, por exemplo, de um time de basquete. Tá? Então a média desses jogadores aí, vamos supor, é mesclada, é misto, né? 7, 10, 13, 16, 20, 40, 56, 60. Tudo isso dividido pela quantidade de valores que eu tenho, que é 8. Bom, fazendo as continhas aí, esse valor deu 27,75. Esse, na verdade, é o valor da média aritmética, que na verdade vai representar o que? Um valor, ele é constante a esses valores aqui, porque te indicaria que a média de idade é, né, desses jogadores do time 27,75. Bom, importante, tá? A média aritmética é o valor que pode substituir todos os valores da variável, é lógico, né? Você tirou uma média
e ele não está lá naqueles dados estatísticos, naquele conjunto, mas ele vai te informar, vai substituir por um valor constante. Então, o valor que a variável teria, né, em vez de variável, ela fosse constante. Bom, aqui nós temos as medidas de tendência central, que nem eu falei, né, a média, né, no caso a média aritmética, a moda e a mediana. Bom, aqui nós temos o primeiro exemplo na qual eu coloquei. Veja que aqui nós temos números, né, entre números maiores e menores. Esse conjunto aí, que a gente chama de rol, ele está desorganizado. Tá? Então você tem números maiores que vão subindo e vão descendo. O primeiro passo é você organizar. Então você vai organizar aqui. Então o primeiro passo é ordenar os valores em ordem crescente ou ordem decrescente numa sequência que a gente vai chamar de rol. Coloquei ali embaixo. Tá? Essa sequência, então, nós vamos chamar de rol. Bom, então eu coloquei aqui, ó, 2, 5, 9, 15, 20, 21, 31, 40 e 54. Bom, aqui nós temos, né, a distribuição de frequências. Veja, cestas marcadas e quantidades pedidas, de partidas, desculpa. Então as cestas marcadas aí, tá, por partida, né? Veja, a quantidade de 4 partidas sem fazer pontos, sem fazer cestas marcadas, né? Então em 4 partidas só não marcou ponto. Em 2 partidas, né, eu posso colocar ali que foi 1 ponto, tá? Deixa eu retornar aqui. 3 partidas, 2, né, 2 cestas marcadas, 8 partidas, 3 cestas, 6 partidas, 4 cestas marcadas, o time é muito ruim, e 1 partida, 5 cestas marcadas. Tá? Vamos lá. Bom, vamos ordenar os valores daquela tabela anterior em ordem crescente, criando uma sequência de todos os valores. Veja que ficou bem grande. Bom, eu coloquei aqui no rol o 0 repetindo 4 vezes. Vamos voltar lá novamente. Ó. Em 4 partidas foi 0 pontos. Então, o 0, quer dizer, foi cesta nenhuma. O 0 se repete 4 vezes. Vamos voltar lá. 4 vezes. Bom, essas 2 vezes aqui, vamos voltar, se referem a 2 partidas que só marcou 1 ponto. Né? Ele só cestou uma vez em 2 partidas. Então, eu coloquei 2 vezes. E assim sucessivamente. Bom, quero tirar a média aritmética. Eu coloquei aí, né, representando, né, o símbolo da média aritmética x barra. Então, x barra. Bom, eu coloquei 4 vezes 0, mais, né, 2 vezes 1, mais 3 vezes 2, mais 8 vezes 3, mais 6 vezes 4 e 1 vezes 5. Isso aqui é o número de vezes que de partidas que se repete aquele número de pontos. Dividido por 25, porque veja, no meu rol eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, se você contar tem 25. Essa, na verdade, vai ser a quantidade de valores que eu tenho no meu conjunto e no meu rol. Então, no momento que eu multiplicar aqui, eu vou somar depois. Ó. 4 vezes 0 é 0, 2 vezes 1 é 2, 3 vezes 2 é 6, 8 vezes 3 é 24, 6 vezes 4 é 24 e 1 vezes 5 é 5. Na hora que eu somar tudo e dividir, vai dar 61 dividido por 25, que vai dar 2,44. Bom, o que significa esse valor 2,44? Significa 2,44 cestas por partida. Tá? Essa é a média aritmética. Só que aí você não consegue visualizar, tá, em partidas, né, que você não realizou ponto, você não pontuou, você não cestou, e partidas que você, né, na verdade, pontuou muito mais, pontuou bastante. Então, qual seria a ideia? Você marcar a mediana, que a gente vai falar já já. Bom, depois de organizado todos os termos do rol em ordem crescente, a mediana é o termo que vai ficar no meio do rol. Tá? Então, a mediana é aquele valor de tendência, né, central. Ele vai estar no meio. Tá? Então, portanto, ele vai, né, te dar aquela informação mais precisa. Tá? No caso, né, nem muito alto, você não vai pegar valores do sistema nem muito alto nem muito baixo. Ele vai ser o verdadeiro valor central, a tendência central. Então,
Então veja bem, a mediana, no caso nós encontramos 3. Veja, por que ele colocou diretamente o 3? Porque, vamos voltar lá, ó. Esse 3, se você contar, nós temos 25. Você tem um valor que é ímpar, tá? E o valor ímpar você vai achar um valor que é mediano. Então, do lado direito do seu rol, você vai ter a mesma quantidade de números, de valores. Do lado esquerdo também a mesma quantidade de valores iguais, dos dois lados. E no meio você vai ter um valor que é a mediana. Bom, se essa quantidade de elementos fosse, né, no rol, fosse, na verdade, par, nós pegaríamos dois valores centrais, né? Então, desses dois valores centrais, nós iríamos somar esses dois valores centrais. Bom, e como é que eu faço isso, né? Por exemplo, se aqui fosse no meu rol 20, seria a quantidade de números que eu tenho, de valores que eu tenho no meu conjunto, 20, eu dividiria por 2, daria 10. Né? Então eu pegaria os dois números centrais, a partir do 10 e o 11, e dividiria por 2. Tá? Acharia um valor que eu chamaria de mediana, porém esse valor é imaginário porque ele não se encontra no rol. Tá bom? Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a mediana. Então, depois de organizar todos os valores do rol em ordem crescente, a mediana é o valor que vai ficar no meio do rol. Bom, então tá lá, vou representar por y, representei a média aritmética por x barra, agora eu vou representar a mediana por y, eu coloquei aqui mediana, né, e igual a 3. Então, depois de organizar todos os valores, né, crescente, vamos agora verificar se o número de termos é ímpar ou par, que eu havia falado. Bom, sendo ímpar, como em nosso exemplo, a mediana é o valor central do próprio conjunto. E quando n é par, né, é a média aritmética dos valores centrais, e por isso, nesse caso, a mediana é um valor teórico. Bom, a moda, né, o que vem a ser a moda? Essa aqui é o mais fácil de todos. Né? A moda é o valor do conjunto que aparece mais vezes, né? Ou seja, com mais frequência. É fácil de você imaginar, porque toda vez que tem uma roupa da moda, um tênis da moda, a gente sabe que é aquele mais procurado e é aquele que é mais repetido o número de vezes, né? Por exemplo, um clube que tem maior torcida, quer dizer, a maior moda, que todo mundo usa, todo mundo torce. Então, a moda tem a ver com isso, quer dizer, quantas vezes aquele número vai se repetir, aquele elemento vai se repetir no conjunto, tá? No rol. Então, a moda, no caso, vamos voltar lá para a gente contar quem é a moda aqui no caso. Ó, o número que mais se repete no rol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, é o número 3, né? Ele se repete 8 vezes. Pode acontecer de ter um outro número aí com a mesma quantidade. Tá? A gente pode ter dois números que fazem parte da moda no rol. Então, a moda é o valor do conjunto que aparece mais vezes, né? Ou seja, com uma frequência maior. Então, está relacionado à frequência. Bom, na prática, se a maioria das pessoas usam a marca de tênis, dizemos que está na moda. Nesse aqui foi um exemplo. E a gente viu, pode ser tênis, pode ser camiseta, um boné, que ele está na moda, é o que ele mais se repete. Então, baseado no exemplo anterior, nossa moda é o número 3. E a gente representa a moda, a gente vai representar pela letra Z. Então, nós temos x, y e z. O x barra, né, é a média aritmética, o y, né, ele vai ser a mediana, e o z a moda. E aí eu coloquei esse exemplo aqui de calcular a moda. Tá lá os números, né? O número 8, o 2, o 18, o 10, o 8, o 12, o 10, o 6, o 8 e o 12. Bom, eu organizei para ficar mais fácil uma tabela. Esse NI, na verdade, que aparece aqui, ó, né, ele vai representar, para você não ficar repetindo a sequência de números, a gente coloca como sendo representado pelo valor N. Né? E esse I, na verdade, é a quantidade que você tem aí de elementos. Tá? Por isso a gente colocou o I. Então, quantas vezes esse elemento? Então, NI, né? NI, aliás, N1, né? Quantas vezes? 2 vezes ele se repete 1. Então, N1, N2, quantas vezes? 6 vezes ele se repete. Então, esse I vai se referir a isso.
E aí eu organizei essa tabela e coloquei aí os valores, né? O 1 se repete 2 vezes, esse x vai nos informar a quantidade de vezes que ele vai se repetir, 1, 4, 8, 2, 10 vezes e assim sucessivamente, tá? Eu organizei dessa forma. Então, o que eu coloquei aí, realizar a atividade da página 88 e 89, os exercícios 3 e 4. Vamos voltar lá, tá? Nesse caso aqui, eu pensei que tinha uma continuidade ali. A moda, nossa moda, vai ficar muito visível quando você organiza uma tabela, né? E a gente percebe aqui que o número que se repete mais vezes na nossa tabela vai ser o número 8. Ele se repete 4 vezes, né? Então por isso que eu organizei a tabela, para ficar mais fácil da gente visualizar a moda. E aí no final, sim, eu proponho essa atividade da página 88 e 89, que vai falar justamente sobre isso, tá? A moda, ela é muito importante, a mediana e a média, né? A média, a mediana e a moda, elas são importantes porque a gente pode trabalhar muito com amostragem. Então na física ela é muito importante, na metodologia, no método científico é importante. Então para o novo ensino médio se faz importante a gente dar mais atenção para esse estudo de estatística, né, essa introdução à estatística. Bom, antes de fazer esse exercício que eu propus, tá, que foi proposto na página 88 e 89, esperem que eu faça a segunda parte, que a gente vai falar sobre desvio padrão, tá certo? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, compartilhe com seus colegas de turma, que é importante, assistam quantas vezes forem necessários, quantas vezes for necessário, e vai repetindo, volta naquela parte que você acha que é mais relevante, e aguardem o próximo, tá? A próxima parte desse estudo de estatística, tá bom? Forte abraço a todos. Qualquer dúvida, tá? É só entrar em contato no privado.